E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Sexta-feira 13 tá chegando, então, reta final aí do concurso público dos Correios. Nesse vídeo vamos resolver uma prova da banca IBFC e vamos revisar então o conteúdo de informática que pode cair na tua prova dos Correios, certo? Essa prova que a gente vai resolver aqui é da Indústria de Material Bélico do Brasil, a Imbel, tá? Reta final aí do conteúdo, tá? Do concurso dos Correios. Falta poucos dias aí, né? E tem alguns materiais ainda que, se tu quiser, pode adquirir ainda dá tempo para te revisar, para te estudar e tal. Tem aí material de informática na descrição do vídeo, tem também um caderno de questões de informática e também de outras disciplinas, tá? Dá uma conferida aí na descrição do vídeo que ainda dá tempo aí de se preparar, dá tempo de... É um momento de revisar, né? Se tu quer adquirir um conteúdo para resolver questões, para revisar material e tal, o momento é agora, tá? Muito bem, eita, dei o gabarito sem querer, tá? Deixa eu botar aqui. Essas questões de informática começavam na questão número 31, são 10 questões de informática, tá? Que começa então da 31 até a 40. A popularização da internet se tornou um facilitador para a busca de informações para diversos usuários. Porém, iniciativas paralelas de navegação surgiram. Assinale a alternativa que apresenta o que é o termo Deep Web. Então, já dei sem querer o gabarito aqui, né? Deep Web é da letra D. Páginas web que não podem ser acessadas por motores de busca convencionais, tá? Estou aqui com a prova aberta, mas eu vou abrir aqui a imagens. Quando a gente pesquisa em Deep Web, sempre vai aparecer aqui essa imagem do iceberg. Por quê? Deixa eu abrir ela aqui, abrir uma nova aba. Aqui. Por quê? Aqui é a Surface Web, ou seja, é onde a gente surfa, né? Que é as páginas tradicionais, páginas de notícia, páginas de compras e tal. Então ele é sempre representado por um iceberg, porque as páginas que a gente vê na internet tradicional, literalmente é só a ponta do iceberg. A gente tem depois a Deep Web, depois mais a fundo temos a Dark Web, tá? A Deep Web, ela é um conteúdo que não pode ser acessado por sites tradicionais. Então a gente pode utilizar, por exemplo, um navegador de internet, que a banca IBFC pode trazer para vocês, que é o Tor. O Tor ele é um navegador também criado pela Mozilla. A Mozilla faz lá o navegador de internet Mozilla Firefox e faz também o Tor. A Deep Web ela tem uns conteúdos, pode ser de forma ilegal ou não, tá? Então, e a Dark Web com certeza é de forma ilegal, tá? A Dark Web é a parte mais profunda ainda da internet, que é conteúdo ilegal. Estamos falando de tráfico humano, estamos falando de assassinatos, exploração sexual, crimes, tá? Conteúdo criminoso. A Deep Web, ela pode ser considerada, não é acessível, né, por Google e tal, tu tem que acessar navegadores específicos, mais famoso o Tor, mas pode ter, por exemplo, crimes leves, assim como, por exemplo, pirataria, né, crimes mais de boa, assim, digamos assim, né, mas tem conteúdo também legítimo lá que não é criminoso, tá? Ou depende do ponto de vista. Por exemplo, recentemente tinha aquele WikiLeaks, que era um site, né, que ele vazava dados, vazava documentos sigilosos, algum governo, algum país que não queria divulgar alguma coisa, a WikiLeaks de alguma forma tinha acesso a esses documentos e vazava. Todos esses vazamentos eram através da Deep Web, porque são são páginas mais difíceis de serem rastreadas e de serem caídas. Páginas de sites de mídia grandes, BBC, CNN, eles têm na Deep Web o que eles chamam de página espelho. Você acessa uma página tradicional da CNN ou da BBC na internet tradicional, usando o Google e tal, mas tem alguns países em que essas mídias são proibidas, países ditadores e tal, né, onde esse tipo de mídia é proibido. Então eles criam uma página espelho na Deep Web que quem está nesse país e consegue acesso à Deep Web consegue acessar então esses sites que não são acessíveis pela internet tradicional daquele país que ele tá? Certo? Então essa é a Deep Web. Tu não consegue acessar esses sites pela internet tradicional, ok? 31, então, começamos aqui com letra D de dado. Temos a Deep Web, que é esse termo intermediário aqui. Temos a Dark Web, né? Já que a banca IBFC cobrou a Deep Web. Se ela cobrar Dark Web, tu já sabe.
É o mesmo conceito aqui, praticamente, o mesmo conceito da Deep Web, que diz ali na letra D, só que é uma internet mais obscura, mais criminosa, digamos assim. Seguindo, então, questão número 32 da prova. Páginas na internet constantemente são alvos de ataque, com mais diversas finalidades. Assinale a alternativa que apresenta o que caracteriza um ataque de negação de serviço distribuído, DDoS. Vamos começar com o termo de bot, tá? O bot, ele é um malware. Que ele permite que o hacker ele controle o computador infectado. Então, quando a gente tem mais de um computador infectado com bot, tá? A gente tem nisso aqui uma botnet. O que o golpista, o que o hacker faz com essa botnet? Ele pode mirar um servidor, pode ser um site, pode ser um governo, alguma coisa assim, né? Um sistema governamental. Ele mira um servidor e ele faz com que todos esses bots, todos esses computadores infectados acessem simultaneamente esse servidor, tá? Esse servidor vai receber muitas requisições porque os servidores eles têm um algoritmo padrão em que o servidor ele vai identificar, o servidor ele consegue identificar o que é um usuário de verdade, o que é uma pessoa e o que é um bot. Mas nesse caso, o servidor ele vai acessar tanta requisição de bots que ele vai ficar fora do ar, vai ficar indisponível. Esse ataque a gente chama de DDoS, tá? Então, o gabarito aqui é a letra C de casa, sobrecarga intencional de um serviço online, tornando inacessível. É assim que acontece um ataque DDoS, tá? A gente começa desde o termo mais comum lá, que pode cair na tua prova, desde do bot, né? Não é bot de Batman, é bot. O bot que ele é um malware que permite, né, dar o controle de um computador para o hacker. Aí ele tem vários computadores infectados, forma uma botnet. Com a botnet pode ocorrer o ataque DDoS. Temos também o ataque DOS. No ataque DOS a gente tem somente um computador atacando um servidor. Aqui a gente tem diversos computadores atacando um servidor, é DDoS. DOS é um computador atacando um servidor ou uma rede até deixar ela instável, caída, tá? Então 32 aqui, letra C de casa. Terceira questão aqui do nosso vídeo. Ferramentas de busca são largamente utilizadas no mundo todo, como o exemplo o Google. Tá? Aí ferramentas de busca que podem cair na tua prova. A gente tem o Bing, é o buscador da Microsoft, a gente tem o Yahoo. São os principais assim, tá? De buscadores aqui no Brasil, o Bing e o Yahoo. Levando em consideração que o Bing tem o Copilot, que é uma ferramenta de inteligência artificial, tá? Só complementando aqui os nomezinhos. Essas ferramentas indexam páginas utilizadas diversas técnicas para que a busca seja precisa e relevante. Assinale a alternativa que apresenta o termo long tail com estratégias de otimização de mecanismos de busca. Por que ele está falando long tail em estratégias de otimização de mecanismo de busca? Porque long tail também é uma estratégia de marketing digital, né? Então, long tail em marketing digital é uma coisa, long tail aqui em busca é outra coisa. E o gabarito dessa questão aqui é a letra B de bola. O enfoque em palavras-chave específicas é menos comuns para segmentar um público-alvo mais específico, tá? Então, long tail é isso, é tu focar em palavras-chave específicas que não são tão comuns assim. É uma técnica, então, dos buscadores. Letra B de bola é o gabarito aqui da terceira questão. Nesse momento de revisão, é interessante tu revisar também aí os filtros de busca do Google, né? As aspas, o tracinho para tu excluir uma palavra, file type para tu pesquisar tipos de arquivos e tal. Isso é interessante agora nesse momento de revisão. Próxima questão. Para diversas empresas, os dados podem representar um valor superior ao próprio faturamento. Isto porque esses dados são trabalhados de maneira inteligente a fim de garantir a oferta de um produto ou serviço aos clientes. Com relação à obtenção de dados em ferramentas de busca, assinale a alternativa que apresenta o termo web scraping. Gabarito aqui dessa questão, tá? Letra E. A utilização de bots para coletar automaticamente informações de sites web. Daí eu coloquei lá em cima também, ó. Web scraping é uma técnica que permite a extração de dados da web de forma automatizada.
por meio de programas de computador. Pode ser também bots, né? Robôs. O termo em português significa raspagem de dados da web, tá? Então a gente tem esse meio, esse enunciado trouxe mais um ar de marketing digital, né? Não sei se o avaliador é um profissional de marketing digital, mas a gente tem um exemplo aí que talvez seja aplicado aqui, que é o do chat GPT. Todas as inteligências artificiais, elas começam, né, principalmente o chat GPT, se fazendo exatamente isso. Ele fez uma raspagem, ele fez uma busca em toda a internet, ficou um tempo, meses ou sei lá se anos, fazendo uma busca em toda a internet e alimentando, e a empresa ficou alimentando o chat GPT com esses dados disponíveis na internet, tá? Então, depois que lançaram o chat GPT, daí outra característica da inteligência artificial é aprender com os próprios usuários. Nós, usuários, estamos usando inteligência artificial e estamos ensinando ele. Mas o primeiro passo de uma inteligência artificial, antes de lançar esse serviço, é isso aí, é alimentar ele com tudo que há na internet. Então, com certeza, eles fazem de forma automatizada, eles devem fazer com essa técnica aí também, tá? A questão trouxe um ar mais de marketing digital. Aqui também tinha um pouquinho, né? O long tail também tem um pouquinho de marketing digital. Próxima questão, aqui questão 35 da prova, e a nossa quinta questão do vídeo. Navegadores são constantemente utilizados para navegação na internet. Porém, diversos tipos de navegadores são desenvolvidos para atender às necessidades específicas de alguns usuários. Dessa maneira, assinale a alternativa que apresenta o que caracteriza um navegador headless. Um navegador headless, ele não tem uma interface, tá? Letra E, o gabarito, então, um navegador com um sistema de recomendação. Não é. Não é a letra E, tá? Eu botei o gabarito errado aqui, mas eu botei o complemento lá em cima. O gabarito, o navegador prioriza a exibição essa é a letra C aqui, ó. Um navegador sem interface, né, ou interface gráfica, projetado para automação e integração em sistemas. O navegador headless, lá em cima, ó, é um navegador web, não tem interface gráfica do usuário. Ele funciona em segundo plano, então ele não é um navegador de internet usado pelo próprio usuário, ele é usado por sistemas, para quem quer buscar alguma informação na internet, algum dado na internet, pode fazer uso desse navegador sem interface, tá? Ele funciona em segundo plano, diferente dos navegadores tradicionais que exibem páginas da web de forma visual, tá? Então ele é um navegador basicamente usado mais por sistemas e tal, que precisam de acesso à internet, precisam buscar informações na internet, tá? 35 aqui, então, quinta questão do nosso vídeo, letra C de casa é o gabarito, ignorem lá o letra E. Próxima questão. Hoje, diversos navegadores de desenvolvedores diferentes são utilizados por seus usuários, cada navegador propondo suas características do ponto de vista de uso. Assinale a alternativa que apresenta qual navegador de internet desenvolvido pela Apple e é o navegador padrão em dispositivos iOS, como iPhones e iPads, tá? O Edge, ele é da Microsoft, né? O próprio nome já está dizendo aqui, Microsoft e Apple são meio que concorrentes, né? Não no quesito de dispositivos móveis aqui, mas no quesito de computadores, né? Então, letra A não é. Mozilla Firefox não é também, né? Mozilla é da própria Mozilla, a mesma que faz o Firefox, a mesma que faz o Tor, que a gente viu lá no início. Google Chrome é do Google, não é. Opera não é, mas eu não sei de que empresa é o Opera. Vamos ver. Qual empresa navegador Opera? Eu sinceramente não sei. É Opera. O nome da empresa se chama Opera. Opera Software, tá? Ele é um navegador também de internet, mas ele não é da Apple. É o Safari. Letra B de bola o gabarito, tá? Todas essas 5 alternativas são navegadores de internet. São nomes que tu tem que saber que eles são navegadores, tá? Porque pode cair numa questão assim. Tu não precisa estudar o Safari, não precisa estudar como é que é o Safari, qual é a interface gráfica, nem o Opera, mas tu precisa saber que eles são navegadores, tá? 36, letra B de bola, e não esquece lá do Tor que a gente viu lá no início no conceito da Deep Web. 37. O envio de e-mails é diariamente utilizado por diversos usuários. A troca de informações por e-mail possui diversas finalidades, desde a troca de informações comerciais ou até ao realizar a compra de algum produto em uma loja virtual. Assinale a alternativa que apresenta o que é Greymail. No contexto de correios eletrônicos, Greymail
É aquele e-mail que tu se cadastra por conta própria e tal, tu está ciente, mas ele acaba sendo, no fim, meio indesejado. Então, letra B de bola, ó, e-mails de marketing que o destinatário consentiu em receber, mas que podem ser considerados indesejados. Muitas vezes a gente acaba usando serviços, baixando alguma coisa na internet, é bem comum assim. Mais uma vez, uma questão que está bem próxima do marketing digital, né? Tu baixa algum material gratuito na internet, alguma coisa assim, e esse material tu tem que receber por e-mail, né? Um e-book grátis, alguma coisa assim. E aí, de certa forma, como tu tá baixando aquele material gratuito daquele autor, consequentemente tu acaba consentindo em receber e-mails daquele contato. Mas às vezes ele acaba mandando tanta propaganda e tal que acaba meio próximo de um spam, assim, ficar meio chato, fica meio indesejado, né? Então, é o termo grey mail aqui no contexto dos correios eletrônicos, tá? Letra B de bola, o gabarito da questão. Próxima questão, assim como qualquer serviço na internet, o envio de e-mails use, não é uso, né? Tá? Em linguagem neutra já faz use de alguns protocolos, sejam eles para recebimento ou envio de mensagens. Assinale a alternativa que apresenta o significado da sigla IMAP em relação aos protocolos de e-mail. Letra A, o gabarito aqui, tá? A sigla IMAP significa Internet Message Access Protocol, ou seja, protocolo de acesso de mensagem, né? De internet de mensagem. Protocolo de internet de acesso de mensagem. Eu não sei exatamente a ordem e o significado em português, tá? Mas o IMAP, ele é um protocolo como ele é protocolo de acesso, né? A gente sabe que, consequentemente, ele é um protocolo de recebimento. Recebimento de e-mail, tá? A gente tem um SMTP, que é para envio. SMTP. E para recebimento temos também POP ou POP3. O POP3 é uma atualização do POP, tá? POP3 é o mais atual, mas pode cair na tua prova o nome protocolo POP, tá? Então a gente tem o SMTP, que é protocolo para envio, Simple Messenger Transport Protocol, talvez. Vamos ver. SMTP. Simple Mail Transfer Protocol, tá? Um protocolo de comunicação permite o envio e recebimento de e-mails pela internet. Mas é para o SMTP, está dizendo envio e recebimento, mas o SMTP ele trabalha mais no envio, tá? Deve dizer envio e recebimento porque o destinatário vai receber o e-mail, né? Mas se tratando de nós, é para enviar o e-mail, tá? O destinatário ele vai usar o protocolo POP e POP3 para isso. 38, então, aqui, letra A. 39, da prova, né, não do nosso vídeo, de acordo com as afirmações abaixo sobre os editores de apresentação, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro, EV, né, ou F para falso. A extensão PPTX é um formato de arquivo comum usado por editores de apresentação, como o PowerPoint. Verdadeiro. PPTX ele é a extensão padrão do PowerPoint, tá? Temos o LibreOffice, mas no conteúdo dos Correios tá, né? Microsoft 365, mas igual. ODP, tá? É a extensão lá do LibreOffice Impress. Nisso eliminamos letra B e letra D, tá? Ficamos com a letra A, C e E. Editores de apresentação não suportam a incorporação de vídeos diretamente nos slides. Falso. Olha só, eu já vou aproveitar que estou com o PowerPoint aberto aqui, né, para fazer essa apresentação. Guia inserir. E aí a gente tem, acho que é aqui mesmo. Ilustrações não. Aqui, ó, lá por último. Guia inserir o último grupo aqui em cima, ó, grupo mídia. A gente tem a incorporação de vídeo, tá? Então, tá falso. Nisso eliminamos letra A. Eliminamos letra E, achamos o gabarito, ó, letra C de casa. No momento da tua prova dos Correios, o que tu vai fazer? Tu vai ler a última assertiva, ler o último parênteses? Não. Se tu sabe que aqui é verdadeiro, sabe que aqui tem certeza que aqui é falso, e tu já achou o gabarito, tu segue para a próxima questão, ganha tempo. Aí, claro, depois com tempo de sobra, se tu quiser dar uma revisada da última leitura, né? Até porque a gente primeiro resolve o caderno de provas, depois passa o gabarito para a folhinha de resposta, né? Fazer aquelas bolinhas chatas lá nas alternativas. Tá? Mas aí nesse momento, quando tu tá passando, tu pode dar uma lida, dar uma revisada e tal. Mas nesse primeiro momento, tu achou, marca ali e passa para a próxima questão, ganha tempo na tua prova, tá?
Última questão aqui, número 40. Assinale a alternativa correta de acordo ao que se refere à afirmação abaixo. É um aplicativo de software especializado que permite aos usuários criar, modificar e organizar elementos visuais, textuais e multimídia em slides. Ó, falou slides. Está falando de um software de apresentação, né? Visando a elaboração de apresentações dinâmicas e impactantes para a comunicação efetiva em contextos profissionais ou educacionais. Não é editor de texto, não é editor de código-fonte, não é editor de vídeo, não é editor de imagem. Ele está falando aqui da letra D de dado e editor de apresentação. PowerPoint e LibreOffice Impress são os principais que a gente tem aí no mercado para esse uso, tá, pessoal? Com isso, então, a gente encerra aqui a nossa resolução, né, a nossa revisão aqui de sexta-feira 13 para a Banca IBFC para o concurso público dos Correios. Me segue lá no Instagram, vai me acompanhando, aí tem mais informações, mais dicas de informática lá pelo Instagram, @prof.roswell. Tem os links dos materiais ainda, se tu quiser ainda adquirir caderno de questões, material de informática, e o link do Instagram também está aqui na descrição do vídeo, ok? Até mais, boa prova, boa reta final aí, boa prova no concurso dos Correios. Até!